textos que a gente conhece bastante, não é verdade? Que a gente está acostumado com ele, mas eu queria convidar você a olhar para um texto bem conhecido, que está lá no Sermão da Montanha, e que ele possa trazer algumas lições novas para nós. Abra sua Bíblia, se você estiver com ela aí, em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu acho que vem a calhar que a nossa irmã Rosana falou aí sobre o propósito do jejum. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, é um momento oportuno de nós podermos investir tempo refletindo sobre algumas questões. Hoje, nas redes sociais, por exemplo, aqui somos um grupo mais, vamos dizer assim, mais maduro e que com quilômetros rodados a mais um pouco. Mas alguns de nós acostumados a mexer na internet. A nossa igreja tem muito material na internet, né? Faz uso disso. Por exemplo, tem uma coisa que nós utilizamos na internet, que são aqueles vídeos bem curtinhos, que nós chamamos de Reels, né? A gente deixar um recadinho bem rápido. Nossa igreja aqui sempre tem lá, né? Falando alguma coisa de um culto, de uma atividade, Reels. Nós temos também os Stories, né? Então, você abre lá a rede social, se você tem muitas pessoas conectadas a você, ali vai aparecendo um monte de gente. Nós temos ali também muitas outras formas, né? Por exemplo, eu gosto muito de postar meus vídeos no YouTube, né? Então, temos N oportunidades de nos tornarmos visíveis para as pessoas. Tem algo que ficou conhecido como a síndrome do Instagram. Já ouviram falar? A síndrome do Instagram. Eles falam FOMO. É uma abreviação de uma expressão em inglês que é assim, o medo de ficar de fora, o medo de não aparecer, o medo de ser esquecido. Os mais velhos já diziam isso, né? Quem não é visto, como é que é? Não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Mas isso tem uma proporção tão grande na atualidade que as pessoas se mascaram, né? As pessoas criam máscaras que são irreais, não são verdadeiras, porque estão desejosas de algumas coisas como like, né? Lá no Instagram é receber um coraçãozinho vermelho, né? As pessoas clicam lá, nossa, quanta visibilidade, quanta coisa aparecendo. Eu sou importante mesmo, hein? Olha, comentaram, meu número de seguidores. E aí, dependendo da rede social, a gente tem linguagem diferente, mas é o aparecer. E quando a gente fala de aparecer, vem aparência. A gente nunca quer aparecer feio na Kodak, né? A gente sempre se arruma bonitinho para aparecer na Kodak, né? Tem muito filtro. Tem alguns programas no celular que a gente fica bonito demais. Não precisa nem de maquiar. O próprio filtro maqueia. Se eu quiser deixar meu cabelo mais pretinho, o que eu quiser. Com a inteligência artificial, então,
Quanta coisa. Então, quer dizer, é muito interessante o uso disso. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o que eu quero partilhar com vocês está ligado um pouco a esse fenômeno do aparecer, que não é uma coisa nova. Não é novo isso. Jesus tratou desse tema lá no Sermão da Montanha. Ele precisou de chamar a atenção das pessoas, porque elas estavam aparentando, preocupados mais com a aparência do que com a essência. E Jesus chama a atenção, e o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre a importância de se preocupar mais do que aquilo que os outros estão vendo, das curtidas, dos likes ou dos aplausos. É gostoso o reconhecimento, não é? Quando você termina um curso e você recebe seu certificado, quando você é elogiado por um trabalho que fez. Existem pessoas que têm habilidades manuais, artísticas. Eu sou horrível com isso. O que eu gosto de falar, eu não gosto de trabalho manual. Eu desmonto as coisas, não dou conta de montar. Sempre joga um parafuso. Não, se fosse um parafuso, estava fácil. Olha, espelho, tem um espelho, que isso daí marcou a minha vida. Sabe aqueles espelhos da sala de jantar? Que aí para você fixar ele só tem 2 buracos atrás, então você tem que colocar 2 parafusos lá certinho, na largura, na altura, para aquilo caber. Eu fui capaz de fazer 16 furos e não dei conta. Não dei conta. Sabe o que eu fiz? Fui lá na loja que eu comprei, pedi para o montador ir. Porque eu não dei conta de fazer isso. E olha, eu me esforcei, hein? Hoje, antigamente não tinha, mas... Não, gente! Eu fui colocar... Isso vai fazer uns 15 anos atrás, então nem tinha tutorial de YouTube. Tá bom? Não é, o problema não é isso. O problema, você mede a trena assim, como é que ela fica assim? Ok? Então eu queria saber como é que eu fazia aqui, como é que eu fazia aqui. Beleza! Como é que eu ia fazer essa equação? Geometria zero aqui. Entendeu? Eu não tinha também as ferramentas corretas. Eu acho que hoje o senhor faria no máximo 10. Com o tutorial, eu acho que eu ficar nos 16, eu sou ruim. Gente, sabe qual a única coisa que eu faço bem manual? Eu acho, né? Porque faz muito tempo que eu não faço. É pipa. Pipa eu faço. Fiz muito pipa. Ó, e tá na época de pipa, né? Gente, andando pela cidade, você vê a moçada soltando pipa para todo. E uns marmanjão, hein? Uns marmanjão. É pipa? Que gostoso, né? Então. É? Ó, quando. Minha família, quando eu tinha 13 anos, minha família saiu de São Paulo e foi para Poços de Caldas. Essa cultura que a gente tem aqui em São Paulo, né, já foi mais forte, né? A época do peão, a gente joga peão, a bolinha de gude, o pipa, todas essas coisas, para lá não tinha. E a molecada da minha idade, lá com 13 anos, 14 anos, não sabiam fazer pipa. Eu fazia pipa, vendia e ganhava dinheiro ainda, né? E na época não tinha tanto papel de seda colorido, todo bonitão. A gente que colava, fazia quadriculado. Tinha xepa, raia, gilete. Então, quer dizer, quantos tipos? Então, gente, eu lembro de fazer cola de arroz.
Quem não tinha dinheiro fazia capucheta. Então, imagine essa questão própria, né, de como é que a gente aparece. A gente quer mostrar que a gente é bom. E às vezes a gente dá até umas mentidinhas, né? A gente grava uns negócios bonitos, mas a gente não está tão bonito. A gente dá um sorrisão alegre, feliz, bonito, pimposo, mas lá dentro a gente está machucado, triste, né? Então, essa preocupação com a aparência, aparecer. Jesus então vai chamar a atenção e dizer assim: olha, eu quero conversar com vocês que são religiosos. Eu quero dizer o seguinte: tem algumas coisas que estão erradas que nós precisamos de superar no nosso movimento. Nós não podemos imitar o jeito que esses religiosos fazem. E aí ele começa o capítulo 6, com o versículo 1, dizendo o quê? Quem pode ler para nós? A prática da justiça. Guardai-vos de decidir a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Gente, o que é introdução? Introdução, e vamos supor, eu trabalho com essa questão de texto, né? O que eu mais ajudo é a introdução, uma das últimas coisas que a gente faz. A gente prepara o texto, introdução, depois a conclusão. Né? Então, e tem gente que quando vai escrever já quer começar pela introdução. Né? Ele nem sabe o que escreveu, como é que vai introduzir o que escreveu, né? Mas olha que introdução, Jesus já começa aquele momento ali, e quem capta isso e registra é o evangelista, diz assim: olha, tomem cuidado para não fazer as coisas para quererem ser vistos. Se você preocupa com a aparência, você não recebe o mais importante. E ele vai falar que o mais importante é o quê? O reconhecimento de Deus, o galardão. Pastor, a minha tradução diz assim: cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente para serem admirados, porque assim vocês perderão a recompensa do seu Pai do céu. Vejam, é a linguagem de hoje? A Bíblia Viva. Então, quer dizer, vejam como as traduções também acabam nos ajudando, né? Por quê? Porque a fala é: olha, toma cuidado, você quer fazer para os outros ver? E, gente, a nossa sociedade empurra cada vez mais para a gente buscar os aplausos dos homens mais que a aprovação de Deus. Mais aplauso dos homens que a aprovação de Deus. E aí, quando nós lemos o capítulo 6, ele tem uma divisão que é muito jóia, porque ele vai apresentar aqui 3 disciplinas espirituais, religiosas, que às vezes eram usadas para aparecer, que ele diz assim: toma cuidado, porque essa disciplina é para você desenvolver a sua espiritualidade. É para você viver a intensidade da fé. E não para que os outros fiquem dizendo: olha, como ele é bom, como ele é dedicado, como ela é uma mulher de Deus, como ela ficou feia, né? Cacófona. Né? Às vezes a gente vai olhando para o nosso dia a dia e fala: é desafio novo. Não é desafio novo, tem muita coisa que é antiga. A gente precisa de um olhar no retrovisor. Dá uma olhadinha para trás que a gente tem muita lição. Uma primeira disciplina que eu quero chamar a atenção de vocês é a disciplina que está apresentada nos versículos 2 a 4. Quem poderia ler para nós? 6, 2 a 4. Quando for der esmola, não faça os próprios, não faça tocar trombetas de justiça, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai, que vem em secreto, e recompensará publicamente. Fazer o bem sem querer reconhecimento. Ajudar desinteressadamente. A gente vive no mundo das trocas. O que eu ganho fazendo? E olha, nós, crentes, somos craque em fazer isso quando vamos fazer missão. A gente quer fazer missão fazendo barganha. E a gente fala tanto da graça, mas na hora de demonstrar a graça, a gente quer troca, quer que a pessoa responda segundo a expectativa institucional. Você quer receber cesta, vem na minha igreja. Você quer receber oração, vem no culto da oração. Você quer... É meio que, assim, nós queremos uma resposta para a nossa instituição. Isso é metodista? Não. Todas as igrejas. Agora, o que é que o evangelista traz à memória aqui que Jesus chama a atenção? Você vai fazer o bem? Toma cuidado para não fazer o bem para querer aparecer bonito na foto. Tem um sociólogo muito antigo, né, uma leitura sociológica, de um intelectual chamado Pierre Bourdieu. Esse Pierre Bourdieu, ele fala assim que o ser humano, ele busca capitais. E existem tipos de capitais diferentes. Existe o capital econômico, dinheiro, poder financeiro. Existe o capital social, é aquele capital em que você, ali nos espaços onde você se encontra, no lugar onde você está, você é reconhecido. Então, existem capitais dos mais diversos. Às vezes, as pessoas estão preocupadas demais com esse capital social. O que é que as pessoas vão falar do que eu estou fazendo? Podemos falar lá dos likes na internet? Podemos. Mas às vezes lá no ambiente da família, a gente está querendo um certo reconhecimento. Às vezes a preocupação maior não está sendo ajudar alguém, mas está sendo cultivar o respeito, cultivar, receber aplausos, reconhecimento das pessoas. E o que é que o texto vai chamar a atenção? Quando você for ajudar alguém, você não precisa de ficar tocando trombeta. Você não precisa do reconhecimento de ninguém. Faça o bem porque é o certo. Faça o bem porque é bom. Faça o bem porque é correto fazer o bem. O ato pelo próprio ato. E não o ato pelo resultado que você deseja. Então, imagine, o povo daquela época, os religiosos, tinham uma preocupação. Eles precisavam do respeito da população. Por isso, ao dar esmola, eles queriam reconhecimento. Lembram de outro texto bíblico? Que um homem chega lá para participar lá da atividade. Fala, obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador como aquele publicano. Porque eu dou o dízimo, eu faço. Olha como eu sou bom. A religiosidade daquela época, eu pergunto, será que não é muito parecida a nossa com isso também? Muitos espaços. Olha como eu sou bom. Por isso a introdução começou, que jeito que começou mesmo?
Guardai-vos de exercer a vossa guarda. Toma jeito. Eu gosto de fazer. Sabe esses, como é que chama lá no WhatsApp? Aquelas figurinhas que a gente faz? Não, memes é a coisa. Aquelas figuras. GIFs. Eu gosto de fazer GIF. Aí tem um GIF. E eu pego assim, fotos minhas, às vezes pregando alguma coisa assim. Aí tem uma que eu fiz, que eu estava pregando, que eu faço assim, ó. Que eu peguei eu bem assim, né? Aí eu fiz um GIF assim. Cria juízo. Né? Então, é mais ou menos isso. Cria juízo. Presta atenção, como diz o outro, né? Presta atenção. Não faça isso. Se você vai fazer o bem, faça porque a pessoa importa e não você. A pessoa que vai ser ajudada importa. Fazer o bem sem olhar a quem, não é isso que a gente diz aí o ditado? Mas é difícil, não é? Pastor, eu acho assim, o senhor está correto, mas quando eu penso assim, fazendo bem a quem importa, se me permite, eu posso pensar assim, mas tem alguns com os quais eu não quero me importar. Então eu leio assim como fazer o bem como uma consequência do amor a Deus, porque aí eu não posso ou eu não devo fazer essa. Porque tem gente que a gente se importa mais do que os outros. Nem nós, assim, Eu e o amigo. Já ouvi falar. Então é mais, eu acho que é até mais difícil, porque eu faço, se por um lado é mais difícil, porque eu tenho que fazer para qualquer pessoa, por outro é mais fácil, porque eu faço por amor, e não porque é meu próximo, ou é alguém, eu não importa que o pessoal está aqui no torno da igreja, ou da minha casa, tal, mas eu acho só esse comentário. Por isso que é disciplina. Disciplina não é fácil. Seguir certos passos, ele é mais difícil. E eu acho que o que o nosso irmão Baroni traz olha, tem coisa que eu não quero e não gosto de fazer mesmo. Por exemplo, fazer caminhada. Mas eu deveria. Então, pense que disciplina é isso. E eu quero destacar aqui uma palavra. Nossas contradições. O ser humano é pura contradição. Mas eu quero usar a palavra que o irmão Baroni destacou ali. Não me importa. O que é importa? Importar. Quando a gente fala importante, eu me importo. Eu trago para dentro. Importar. Eu trago para dentro. E tem gente que eu não quero trazer para dentro. Para dentro. E aí entra o exercício mais difícil. Por isso, se você vai fazer, não escolhe o mais fácil, não. Faz o que é. Eu acho mais que a gente deve fazer para aquilo que a gente não quer fazer, que é muito mais difícil e é mesmo do que o que a gente gosta. Não é? Eu fico quietinho, eu sento, eu abraço, eu beijo, eu faço tudo. Agora, aquele que não tem tanta importância, ou a gente não quer fazer, ou a gente não gosta, eu acho que é importante. E é uma briga, né? Agora, a pergunta: tem gente que a gente gosta, mas não quer fazer o que ele gosta. Quer fazer o que a gente gosta. Eu gosto dele, mas não gosto do que ele gosta. Eu gostaria que ele gostasse do que eu gosto. Que bagunça, né? Mas não é mais ou menos assim?
Não é mais ou menos assim? Ó, eu gosto. É meu marido, é meu filho. Sinceramente, a gente vai com mais fácil. Não tem jeito. E isso é natureza humana. Um exemplo, né? Eu lembro uma vez quando meu pai estava na UTI, numa das vezes que ele estava na UTI, e foram fazer aquele processo de desmame ele estava entubado. De destubar, né? Estubar. Gente, o médico falou, não é fácil. Sabe por quê? Porque o corpo acostuma a fazer menos força. É tranquilo. E aí, quando naquele processo de fragilidade ele precisa de retomar, ele vai e a pessoa é inconsciente ou num processo de convalescência. Então, é bem isso, quer dizer, a natureza humana está mais ligada àquilo que é fácil. Então, é fácil fazer para quem gostamos, principalmente se eles gostam do que a gente gosta. Porque quando não gosta, a gente também é capaz de, mesmo gostando, não faz aquilo. Ok? Agora a gente pode colocar isso em várias dimensões. Desde a pessoa que eu não conheço de jeito nenhum, que está num estado de vulnerabilidade muito grande, até uma pessoa muito chegada minha, que eu goste, nas situações mais diversas. Uma primeira disciplina, então, quando eu tiver de fazer algo que eu possa fazer de forma desinteressada. Eu vou fazer, mas eu quero que você passe a gostar das mesmas coisas que eu gosto, tá? Não. Segunda disciplina, versículos 5 a 8. Quem poderia ler para nós? Quando orar, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o dia que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Gente, as nossas atitudes públicas de espiritualidade. Vamos imaginar as nossas liturgias, os nossos rituais. É mais ou menos o meu ritual é melhor do que o seu. O meu jeito de entender é melhor que o seu. Eu ir numa igreja onde todo mundo ora junto, não. O jeito de orar, Deus não é surdo. Aí o outro fala, o quê? Ir numa igreja onde parece um sepulcro, ninguém ora? É aquele silêncio. A gente começa a achar que os nossos rituais, as nossas liturgias, a forma de fazer isso pública, eu diria assim, a coreografia, vamos colocar isso? A coreografia da espiritualidade. A gente tem coreografia, não tem? A gente não fecha os olhos. A coreografia de curvar a cabeça. A coreografia de estender as mãos para receber a bênção. A coreografia de se ajoelhar para um momento de oração. Quantas coreografias a gente tem? A coreografia de levantar a mão para cantar. Sentar, levantar. Gente, essa questão do sentar e levantar, não sei aqui quantas pessoas já tiveram oportunidades de ir em igrejas pentecostais históricas. Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo. Gente,
eles levantam para cantar uma música só no culto. Esse negócio de ficar de pé para cantar é coisa nossa, tá? E esse negócio de ficar senta, levanta, senta, senta, levanta, senta, Era no tempo que usava cereal. Gostei dessa. Então, imagina que esse ritualismo todo faz com que a gente se apaixone pelo ritualismo em si, pela forma ou pelas fórmulas em si. E aí começamos a julgar o outro, que o jeito que o outro ora. Já conheceu pessoas que se sentem meio termômetro da espiritualidade? Termina o culto e fala, não senti nada, o espírito não agiu hoje. Professor, eu sempre li esse versículo aí e eu fico assim, imaginando. Eles falam para não ficar de pé, na oração. Nós não ficamos. Nós não vamos na praça e ficamos orando nas praças. E na igreja de Vila Famosa, já fez isso muitas vezes. Eu participei, somente na praça São Pai Vidal. Aí eu fico pensando, como é que fica? E aí a gente tem que perguntar, quem escreveu para quem, falando sobre o quê? Porque a gente pega um texto bíblico, pega ele escrito há 2000 anos atrás e faz um transporte seco assim, ó. Aí a gente não entende. Ele está chamando a atenção de quem? Dos religiosos da época, que para ter o reconhecimento das pessoas precisavam de ir em público dizer assim, eu sou santo. As roupas deles, gente, tinham alguns formatos diferentes para apresentar a graduação dele. Mas até, pastor, até no tempo, né, de Moisés, o que Deus falou, como fazer os trajes, as roupas dos sacerdotes. Aí a gente vê, né, a gente não sabe se faz igual, se obedece lá o tempo da lei, ou se, porque tudo mudou. Né? Antes o sacerdote entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha que tirar a roupa que ele estava, se santificar, colocar aquela roupa especial. É muito assim, né? A vida de Cristo, né? A vida de Cristo que mudou. Então, vamos imaginar, quando a gente pega os rituais do templo no Antigo Testamento, antes do templo, a chegada do templo, e depois quando o templo é destruído, é interessante a gente ver isso. Porque quando o templo é destruído, eles precisam de construir um outro espaço, que aí vem o quê? A sinagoga. Na sinagoga, a preocupação não era a celebração, era o ensino. Porque eles não tinham... Então, vejam que a própria história no Antigo Testamento vai mostrando esses processos, essa necessidade de mudança. Né? E com Cristo, a gente tem uma mudança muito grande nesse aspecto do externo e do interno. Aí coloca ele como o sumo sacerdote, ou o supremo sacerdote. É o único. Então, quando a gente olha para isso, mas vamos pensar, né, em todas essas liturgias. Pessoal, toma cuidado. Porque quando você faz oração para os outros ver que você tem uma oração bonita, que você é fervoroso, por dar aula há muitos anos sobre homilética, né, sobre a preparação e apresentação de sermões, e dar aula assim para grupos dos mais diversos, né? Pessoas que são de igrejas bem tradicionais e pessoas de igrejas pentecostais, pessoas de igrejas neopentecostais, pessoas que já têm uma formação teológica e pessoas que não têm nenhuma formação teológica, está começando, é leigo no tema.
a gente vai descobrindo, né, os estilos. E aí eu brincava com os meus alunos, né? Porque a nossa comunidade define um pouco a nossa linguagem, o nosso jeito, a nossa tradição. Vamos supor, um pregador pentecostal, numa igreja em que eles estão acostumados com um certo ritmo e forma discursiva, eles estranham quando ouvem um pregador, vamos dizer assim, mais tradicional. Estranhar não significa não gostar. É achar diferente. Por quê? Porque a gente tem muito dessa questão, né? Então, um pregador pentecostal, aí eu brincava com eles, falei, já pensou esses cacoetes que a gente tem, se fosse cacoete de todo tipo de discurso? E aí a gente descobre que tem um monte de meme hoje que brincam com esses tipos, né? Tem uma menina que eu acho um barato, ela usa toda a linguagem com o pai, acho que o pai é pastor, com o pai e com a mãe. Aí ela chega e fala assim, vaza mãe, vaza o pai, eu estou tendo uma visão de algo redondo, eu vejo queijo, e vaza o pai. Gente, esse tipo de linguagem não faz parte da relação. Mas lá no culto, não é mais ou menos assim em algumas comunidades? Oh, Gai, quero te dizer. E a pessoa chegar lá, e aqui eu não estou falando para ficar rindo, não, para falar que faz parte de um jeito, de uma linguagem. Porque lá no açougue a gente não chega dizendo, açougueiro, me vê, 3. A gente não fala. Eles contam toda uma história daquilo que eles passaram. Nossa, é incrível que você fica pensando. É uma história, todos os louvores dele é uma história que eles contam. E aí entra o quê? Com esse jeito de ser. E nós também temos o nosso jeitão. Que a gente acha que é melhor. Desculpa, não, à vontade. Eu estava um pouco leve, eu estava pensando no que o Cícero falou. Mas eu acho que o mais importante, na verdade, Jesus e Mateus relatou não tem a ver com o fato, mas o que motivou o fato. Então, orar algo, orar na praça, não há aí nada de errado. O errado, seja o que for, é orar pensando em aparecer Deus e não buscando as bênçãos de Deus ou clamando pela misericórdia, qual seja. Então, eu quero crer que toda vez que nós oramos na praça ou aqui, nós estejamos fazendo dessa segunda forma, expressando a nossa fé, clamando ao nosso Salvador. O que Jesus via, e que honestamente, se a gente for andar por aí, a gente também vê pessoas que estão orando, que estão cantando, mas, ou que estão também fazendo boas ações, mas no sentido de se exaltar, e não exaltar o Senhor. Então, o fato em si não é errado, não está, tem a ver até com a forma de ser igreja, mas não, o problema é o que leva ao fato. O que me fez fazer isso? A fé, o desejo de salvar as outras pessoas lá na praça, ou fala assim, eu vou falar porque semana que vem tem eleição lá na igreja, então se eu orar algo aqui, o pessoal vai ver e vai votar em mim, porque isso é exagerado, mas é mais ou menos isso que eu penso. E não é assim que acontece em épocas de eleições mesmo? Pessoas que não estão acostumadas a frequentar a igreja. A gente viveu muito tempo também no concílio, né? Concílio também, fiquei muito tempo no concílio. Então, se você não é conhecido,
em algum momento, e você quer participar de algo, você não entra. Infelizmente não entra. Eu fui eleito 2 vezes na coreana, porque você começa a conhecer um pouco mais de pessoas. E aí vai, a votação, mas não é por causa disso que agora eu sou top, né? Agora eu faço parte da. Hoje eu brinco com isso, né? Então, mas na época não, eu quero fazer parte para tentar ajudar, para saber o que é, como é que está a situação. Porque assim, a igreja aqui, muitas coisas não sabe da situação da região. E quando você faz parte, você sabe um pouco mais. Então, mas se é para ser só aparecer e ser, agora eu sou, eu que mando, não. Aí é outra situação. Posso orar de pé, né? Pastor Pedro Marcelo, vem aqui orar pelo pé. O ali vem orar, vem lá de pé. Não é porque é melhor, não. É uma oração que é a entrega naquele momento. Né? Então eu vejo, em momentos você precisa aparecer. Mas não é para chamar a atenção de ser o melhor. Não, agora eu vou ser o melhor. Não. Aí essa é a diferença. Achar que é o melhor, então eu tenho que me portar como o especial, sou melhor, e aí faço acepção das pessoas. Né? É o que fez aquele que orava, né? Eu sou melhor que aqueles, ou oferta. Não é nada disso. Pegando um gancho de língua portuguesa, acho que é diferente aparecer do que sem aparecer. Querer se aparecer. Aparecer, você está aparecendo. Você está lá na igreja. Entendeu? Aí não tem como você se enfiar debaixo do banco para fazer uma oração para aparecer. Mas você querer se aparecer. Porque é muito estranho, que é muito estranho alguém, quando você está na televisão ali, vendo um culto online, e alguém ora lá de trás. Aí a pessoa vai parar na sua conta, quem está orando? Por isso fala, vem aqui na frente, ora ali, para aparecer para as pessoas verem que é você que está orando. Até tem uma questão técnica, porque o culto não é transmitido, o som do culto não é o culto. Não, é no microfone. Se você não fala no microfone, quem está no online não escuta. Sim, mas a gente vai se adaptando. Pô, mas eu devo te confessar, muitas vezes eu não escutava o que a pessoa falava. Então, eu falava bem, mas eu falava bem. Ontem eu falei para ela, né? Só fala nem quando eu ouço. Porque nós temos gente na igreja que misericórdia fala amém. Está pensando? Está ouvindo? Não está ouvindo. Mas ela está falando. E ela falou, o pastor deveria pegar e falar um pouco sobre isso. Né? Porque, poxa vida, morreu tudo bem, amém. Não é isso. Não é verdade? E aí, repete o amém, sabe, pastor? A brincadeira atrapalha até quem está, sabe? Interessado em ouvir. Não é verdade? Amém. Bom, Eu acordei. Ó, vamos voltar então aos comentários. Eu acho que o irmão Baroni, ele resume bem. Intenção. O problema não é a coreografia. A coreografia foi mudando. A irmã Edna falou lá da roupa no Antigo Testamento. Depois a gente viu, as coisas foram mudando. Se antigamente a gente ia na praça, hoje a gente transmite o culto. O problema é, quando você orar, faça isso com a intenção correta. Teu pai que vê isso daí, vai te recompensar. É isso que está trazendo. O perigo era, vamos fazer para aparecer? Eu vou lá na igreja dos crentes, porque estou precisando do voto dos crentes. Não é mais ou menos assim? Há momentos... Faça o meu cargo de É sempre que ele cresça. Que ele cresça. Quer dizer, a gente reconhecer. Então, ó, primeira disciplina, nós falamos o que foi? Ajudar o próximo desinteressadamente. Olhar, sem olhar aqui. A segunda é a gente ter um tempo
de boa intenção, ou seja, de reserva com Deus. A minha oração é para Deus. Está sendo pública, mas é para Deus. Esse negócio de filmar os cultos, nós já acostumamos. Mas no começo... Mas vamos imaginar, hoje a gente já acostumou com essa questão de saber que está sendo filmado, mas antes, lembram antes de transmissão dessas coisas, quando estava filmando casamento, filmando as coisas, o culto especial, de vez em quando você via umas pessoas assim, tipo assim, será que eu estou sendo filmado? Como será que eu vou aparecer? Porque nós nos acostumamos. Antigamente as pessoas ficavam preocupadas. Como é que eu vou aparecer? Então, pensem que é isso aí. Agora, uma terceira disciplina que ele fala. Versículos 16 a 18. Quem pode ler para nós? E agora, a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, deixando de alimentar-se com um propósito espiritual, não façam isso publicamente como os fingidos fazem, porque procuram parecer abatidos e desarrumados para que o povo tenha pena deles. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Mas quando você estiver jejuando, vista-se com a sua roupa mais bonita, de tal maneira que ninguém desconfie que você está em jejum, e sim apenas o seu Pai, que conhece todos os segredos, e ele recompensará você. Pensem que é uma prática ligada ao nosso íntimo. Nós transformamos o jejum, às vezes, em barganha, transformamos o jejum em autoflagelo. Tem gente que passa fome, mas não jejua. O verdadeiro sentido do jejum não é ficar sentindo fome. Você fala, não, eu estou com fome. Mas imagina aquela pessoa que está no corre-corre, no dia a dia, no trabalho, estressada, com vontade de enforcar sabe? Aí eu estou jejuando hoje. Gente, aquele dia e aquele momento não é para jejuar. Jejum é um momento de introspecção, é um momento de abrir mão de coisas importantes e dentre elas o alimento, para um tempo de reflexão, de introspecção, de comunhão e de dizer assim, Deus, eu estou aqui com uma intenção clara de comunhão contigo, intercedendo, fazendo... Agora, a ideia de barganha, eu vou jejuar porque eu estou precisando de comprar um carro novo. Eu vou jejuar porque, o Senhor vai ouvir minha oração. Eu pergunto, o texto sagrado, ele não apresenta nada disso. Pelo contrário, ele fala de jejum como o seguinte, além de ficar sem comer, você tinha que pegar teu prato de comida e dar para quem tem fome. Lê lá no Antigo Testamento. Mas a gente... Oi? Aí Isaías fala muito, né? Jejum que eu quero, não é isso, né? E olha como a irmã Edna traz aí. Quer dizer, naquele momento, ensinando, a prática do jejum é mais do que ficar parecendo. É abrir mão de para. Mas às vezes as pessoas querem ganhar o quê? Ganhar os louros, os aplausos, o reconhecimento. Ganhar até do próprio Deus, como se ele pudesse ser enganado. Eu não posso fazer isso. Então, são duas coisas que me deixam muito triste. E qualquer pessoa eu não posso passar fome e ficar sem dinheiro. E todo mundo me vê triste. Aí não dá certo fazer isso. Então ele tá comendo bem e tá com a carteira cheia. Então, olha como essa questão aí
pega a gente no contrapé. Até para a gente que está acostumado a fazer campanhas. Eu recebi o Ministério da Literatura está, né? Não, então, mas olha como isso mexe com a gente. Porque aí a gente começa. Eu recebi uma irmã na igreja. Irmão Cícero. Depois falou para mim que queria fazer um jejum em prol da igreja, que estava passando por problemas graves lá em Itaquera, e que era para todos escolher um dia para fazer jejum. Aí todos escolheram, né? E o dia que eu escolhi não tinha. Não tinha no mês, que era 29, era fevereiro, só tem 28. Aí eu falei, irmã, eu nunca fiz jejum. Não sei nem como faz jejum, porque eu não como mesmo até meio-dia, eu não como nada. Desde que eu levanto, desde criança, eu não costumo tomar café, comer nada, até meio-dia, 1 hora. Então, como que eu vou fazer jejum? Aí ela falou, faz o jejum da hora que você quiser. Aí eu ajoelhei, pedi assim, em casa, em secreto, ninguém sabia. Falei com Deus, falei, olha, eu vou fazer um jejum agora, não vou comer e não vou pedir nada ao Senhor. Só vou fazer esse jejum em prol do amor que eu sinto pelo Senhor. E aí, naquele dia, eu jejuei até 5 horas, né? E depois eu joelhei e falei, agora eu vou entregar o jejum que eu, em agradecimento a tudo que o Senhor fez na minha vida, mas não vou pedir nada. E naquela época, eu fumava. Aí eu peguei, entreguei o jejum, quando foi dali um pouquinho, eu almocei, peguei o café, depois do café eu peguei um cigarro. Aí, né, eu falei, mas se eu fiquei em jejum aqui agora, eu não fumei, eu não vou fumar mais. Nunca mais. Eu falei, olha, nunca mais. Olha, Não pedi nada, ele me deu esse presente. olha que testemunho. Que Muitas testemunho. vezes na minha vida não foi essa, né? Essa foi Partilhando. Então, vamos imaginar, partindo aqui para concluir nossa aula, por causa do horário. Gente, vamos pensar. O jejum é esse momento de introspecção. Nós podemos convocar as pessoas. O que nós não podemos é ficar querendo medir o poder do nosso jejum de barganha. É porque nós estamos jejuando, então vai acontecer. Ou porque nós estamos fazendo isso que vai. E o jejum não é para acontecer. Essa que é a verdade. Ele não é barganha. As pessoas, na realidade, elas esperam quando elas fazem, eu faço jejum de 7 dias por uma causa. Então, mas aí a gente pergunta, será que nós não temos a leitura equivocada do jejum e precisamos de retomar? A mesma coisa é a oração. Gente, não é só o jejum, a nossa oração. A gente vive... Lembra, quem falou aqui das contradições? Foi a que falei, nós somos pura contradição. Né? Então, a gente é cheio de contradição em nós. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala assim, não, seja feita a vontade de Deus. A gente determina qual é a melhor vontade para Deus resolver. Desde que seja do jeito que eu acho melhor. E por mais que a gente discurse sobre isso, e a gente fala, não, Deus é soberano, mas na soberania de Deus a gente acha que pode manipulá-lo. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável, até que não me desagrade. Eu não sei se é correto se manifestar a Deus em oração da forma que às vezes eu faço.
fala assim, Senhor, eu gostaria que fosse feito isso. O Senhor conhece meu coração. Eu gostaria que a solução para o problema X fosse essa. Mas seja feita a tua vontade. Foi o texto que nós pulamos na leitura aqui. Porque, eu sei a minha vontade que eu tenho, mas eu entrego a minha vontade para o Senhor. Ó. Uma coisa que eu aprendi na caminhada com Deus, uma coisa que eu aprendi é que Deus tem muito mais criatividade do que eu. Eu, às vezes, vejo só uma solução para aquele problema. Mas quando Deus se manifesta e dá outra solução, eu falo, gente, como que eu não vi isso? Sabe? Deus é muito mais criativo, ele resolve as coisas, a gente não sabe. Ele pegou o coração aquecido aonde? Numa reunião de oração. Em outro momento também, ele estava no navio, né? E aí o navio estava numa loucura, ele ia afundar, e aí ele viu um povo ali que estava orando, e aquela turbulência, e o povo estava orando, e não aconteceu, mas não acordou, que era uma semente lá, que estava ali, e ele olha aquele povo que estava em oração. E ele com medo, mas aquele povo estava orando. Então, a importância da intercessão, da oração, né? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Na verdade, pode faltar, mas A gente não sente. não. Essa é a diferença. É o contentamento. De vez em quando eu fico pensando nas coisas que passaram na frente, e vamos passar também. Mas o que me vem à mente é a minha graça te basta. Sempre, sempre, olha, fala aqui, direto, a minha graça te basta. Nós vamos encerrar aqui. O texto que nós pulamos aqui, irmã Glaucia, da leitura, é o que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, né? O reino do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Gente, seja feita a tua vontade. Vamos orar?